Taipê Caracura Curumins, ou em português, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma data muito importante que foi comemorada ontem, que é o Dia Nacional dos Indígenas, tá? Esses povos que são tão importantes na nossa história, que já estavam aqui no nosso país quando os portugueses chegaram em 1500 e que têm uma influência muito forte na nossa cultura, na culinária, nos hábitos de higiene, no nosso idioma, tá? Então, assim, nós temos muita riqueza cultural que nós herdamos dos indígenas. É muito importante a gente saber, conhecer e respeitar esses povos. Nós temos a ideia, às vezes, de que indígenas só existiam lá naquela época de 1500, mas não, eles existem até hoje, tá? Eles são um povo que, apesar de fazer parte do nosso país, eles têm uma cultura própria. E como nós já falamos também na aula de história, cada tribo tem a sua cultura, tem o seu idioma. Quando a gente pensa assim, índio fala tupi-guarani. Não, nem todo índio fala tupi-guarani. O Brasil tem mais de 200 idiomas indígenas, né? Idiomas, dialetos indígenas. Então é muito importante a gente entender que os povos indígenas, eles não são uma coisa só. Eles são uma diversidade. E isso os torna ainda mais ricos culturalmente. Então, hoje na atualidade, nós temos uma população indígena bem menor do que naquela época, isso é fato, né? Mas ainda temos hoje uma população indígena que vive como naquela época, que vive sem influência do homem branco, que vive na floresta, vivendo sua cultura e seu jeito de ser, como ainda naquela época, caçando, pescando, sem influência de fora, sem influência externa. Então é importante conhecermos, entendermos, sabermos que no Brasil existem algumas leis de proteção aos indígenas, mas os indígenas, eles lutam por seus direitos também, por reconhecimento de suas terras, de seus territórios, tá? Por também direitos, afinal eles são muito importantes no nosso país, né? Então é muito bom a gente comemorar esse dia e entender todo o contexto desse dia, todo o contexto histórico desse dia, né? Então, assim, hoje vocês vão fazer o quê? Vamos fazer duas atividades para trabalharmos o Dia do Índio. A primeira delas vai ser essa. Vocês irão fazer um cocá, tá? A tia vai colocar aqui no vídeo, ensinando pra vocês como que vocês podem fazer o cocá. Tia, eu não tenho folha colorida, eu não tenho papel colorido assim pra me fazer, tia. Como que eu vou fazer? Você pode pegar uma folha que você já usou um lado e do outro lado tá branco e desenhar. Você pode usar encarte, jornal, você pode usar tinta, você pode... tia, eu tenho pena na minha casa, eu posso usar pena? Você pode usar pena, você pode usar a sua criatividade. Eu quero ver vocês bem bonitos numa foto, tá? Com cocá, pintados, tá bom? Muito bonito pra gente comemorar esse dia. E o outro trabalho vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer aí no caderno de história de vocês. Vocês vão colocar a data, vocês vão colocar pesquisa sobre o Dia do Índio, 19 de abril. E aí vocês vão pesquisar. Vale colagem, vale desenho, vale parte escrita. Tia, só pode colagem em desenho? Não, tem que ter alguma coisa escrita, tá? Então vocês vão pesquisar sobre o que vocês acham mais importante sobre essa cultura. Vocês vão pesquisar sobre os dialetos, os idiomas indígenas, tá? As línguas, né? Idiomas, não, as línguas indígenas. Porque quando a gente fala em índio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o tupi-guarani. Mas nem todo índio fala o tupi-guarani, tá bom? Eles têm, no Brasil existem mais de 200 dialetos e línguas indígenas, então assim, é uma cultura muito rica, né? Vocês vão pesquisar sobre o porquê do dia 19 de abril ter sido escolhido como Dia do Índio, Dia dos Indígenas. Vocês vão procurar como vivem os índios hoje ainda no Brasil. Vão pesquisar sobre os hábitos alimentares dele, os direitos que eles estão correndo atrás, o que eles pedem de direito. Então, assim, vocês vão fazer uma pesquisa bem abrangente e vão entregar, tá bom? O cocá é para Então, vocês vão fazer a pesquisa para quarta-feira, tá bom? A entrega das duas turmas.
quinto e quarto ano vão entregar essa pesquisa de história, tá bom? A fotinho com cocá é para hoje, então mão na massa, veja o vídeo e depois faça seu cocá muito bonito e vamos comemorar. Um beijo e até já! Vamos então montar o nosso cocá? Bom, você vai precisar de algumas folhinhas. Tia, eu não tenho folha colorida na minha casa. Não tem problema. Você pode pegar a folha de jornal, folha de encarte, uma folha de caderno velho, uma folha branca que já foi usada de um lado e que o outro lado tá branquinho, que você pode recortar e pintar, tá bom? Pode usar a sua criatividade. Bom, aqui eu tenho a folha, uma folha inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela, vou dividi-la aqui, ó, em 3 partes. E vou cortá-la para depois colar uma na outra, tá? Por que isso? Para fazer o cocá em volta da cabeça. Senão não vai dar, né? Então, ó, dividi em 3 partes. E agora eu vou cortar. Cortei as minhas 3 partes. E aí agora eu vou colá-las uma na outra. Passando cola e colando um pedacinho no outro pedacinho. Ok? E depois, então vamos lá. Agora eu vou pegar aqui a minha folha e vou desenhar uma pena nelas, tá? Tia, posso fazer quantas penas eu quiser? Pode, tá? Você vai colocar a quantidade de penas que você acha que deva colocar no seu cocá, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui uma linha do meio, pra eu poder me... E aí eu faço assim, ó, como se fosse uma folha, ó. E pronto. Assim ficou a minha folha, tá? Eu vou desenhar várias vezes a minha folha, a quantidade de folhas que eu quiser para enfeitar o meu cocá. Afinal, os índios gostam e gostavam muito de se enfeitar. Então, quanto mais bonito, melhor. Tá? E aí você vai repetir isso nas 2 folhinhas, ok? Bom, agora eu irei recortar as minhas penas, todas elas, tá? Então, vou recortar aqui. Bem bonitinho. Pronto, então agora eu já cortei todas as minhas penas. Aqui, ó. Tá vendo? Cortei todas elas. E agora eu vou enfeitá-las para que elas fiquem mais bonitinhas. Eu vou pegar uma canetinha. Aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, o risquinho das penas. Aí você pode fazer, enfeitar do seu jeitinho, tá bom? Ok? Ficou meio torta, mas não tem problema. Enfeitamos. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar a tira, tá? Essa é a minha tira. E aí, vamos colar as nossas penas, tá bom? Depois de colar as penas, você vai segurar um pouquinho, né? Eu já tinha passado cola, tá? E aí nós vamos enfeitar. Vamos fazer os enfeites. Bom, você pode fazer o quê? Você pode pegar um pedaço de papel que você tem aí e fazer uns triângulos, vê? Peguei aqui um pedaço de papel. E aí eu vou fazer assim, ó. Uns
triângulos. Vou fazendo os triângulozinhos para poder ficar bem bonitinho, bem enfeitadinho, tá? Então, ó, eu fiz os meus triângulos. E aí você pode, ó, colar assim, tá? Ou então, você pode desenhar. Ah, tia, eu não tenho papelzinho, não quero fazer o triângulozinho. Eu posso desenhar? Pode, você pode também desenhar. Você pega a sua canetinha e você desenha sem problema nenhum, tá? Vai ficar tão bonito quanto se estivesse com um papelzinho. O importante é a gente ter criatividade, ok? Então, agora que eu já coloquei, eu vou enfeitar. Vou colar os meus papeizinhos aqui. Quem não for colar, pode desenhar. O importante é usar criatividade aí, tá? Tia, eu posso colar miçanga? Posso colar papelzinho picado? Posso colocar purpurina? Pode, você pode. Se você tiver aí pra você usar, você pode usar sim, tá bom? O importante é ter criatividade. Vou colocar isso aqui, só pra completar aqui onde tem a folhinha. E pronto. O meu cocá está prontinho, olha só. E agora eu só tenho que medir na minha cabeça e prendê-lo assim. E aí vai ficar o meu cocá. Viu que bonito?